Olá, família linda! Que prazer estar com você mais uma vez. Seja bem-vindo, bem-vinda, cada um dos membros da família querida que nós recebemos aqui sempre com muito carinho, sentindo que somos recebidos por vocês aí de casa, onde vocês estão agora acompanhando a Novo Tempo. Muito obrigada por este carinho. Nós estamos aqui ao vivo, depois de quase um mês e meio que estivemos ausentes, cuidando, diminuindo o número de pessoas trabalhando aqui na Novo Tempo, deixamos programas inéditos, usamos algumas reprises, mas felizes por agora estarmos retomando aos pouquinhos, com muito cuidado, justamente porque somos responsáveis, todos nós, um pouquinho daqui e dali, naquilo que nós conseguirmos colaborar, que o façamos. Então, eu fico muito grata a Deus pela oportunidade de voltar aqui para falar com você. Estava sentindo falta, justamente por estarmos vivendo um tempo tão difícil e de tanto cuidado necessário à família. E aqui estamos, vamos falar hoje sobre frustração. E quem não tem alguma frustração para contar nesses dias? Todos fomos impactados e ainda estamos sendo impactados. Impedidos de continuar aquela rotina que tínhamos antes. Quantos de nós estamos enfrentando dias muito pesados, todos nós. Claro, alguns mais que outros, sem considerarmos, por exemplo, quem trabalha nos hospitais, quem está trabalhando na área de saúde e outras áreas afins, como segurança, aquilo que não pode parar. Mas, de qualquer maneira, é preciso considerar que é tempo de nós administrarmos as frustrações, mais do que nunca, e de aprendermos a recomeçar e a fazer diferente. Convido você a ficar com a gente. Nós estamos ao vivo também no YouTube. Não, nós estamos ao vivo no Facebook e você pode interagir com a gente também pelo nosso WhatsApp ou também você pode mandar o seu contato, na verdade, pelo Instagram do Consultório de Família, tá bem? Facebook e Instagram. Você pode ir lá no Facebook assistir agora que estamos ao vivo, compartilhar com outras pessoas e mandar também os seus questionamentos agora, para que nós conversemos aqui no programa de hoje a respeito do que pode estar incomodando o seu coração. Tá bom? Então vamos lá, meu convidado de hoje já é bastante conhecido, de quem me acompanha já há tantos anos, desde a época do Sua Casa um Lar. Eu gosto de tê-lo como um membro da família aqui com a gente no consultório. Ele é pastor, mas também doutor em aconselhamento, doutor na área de família e vem nos ajudar aqui a pensarmos hoje como lidarmos com as frustrações, o que temos a aprender sobre essa questão em família. Bem-vindo, pastor Marco Lamarques. Olá, Darleide. Você não imagina como faz bem estar aqui nesse espaço com vocês. Essa família, olha, quem está nos assistindo, isso é verdade. Aqui a gente se sente em casa, a gente se sente renovado. Muito obrigado, viu? Prazer. Privilégio estar aqui com vocês novamente. E ele é sempre disposto mesmo, é convidar e ele vem sempre com esse sorriso, com essa disposição. E o tema, inclusive, ele me sugeriu. Darleide, vamos falar sobre isto aqui? Por quê, pastor? Qual é o aprendizado do tema frustração que a gente pode extrair dali? Eu acho que não é só o momento que a gente está vivendo, porque a gente tem que tirar algumas lições do que a gente está enfrentando. Às vezes a gente acumula muita informação negativa, mas tem as coisas boas que a gente pode tirar como lição e levar até depois que acabar esse período. Mas assim, frustração e expectativas, elas caminham juntas, nessas duas palavras. E elas fazem parte da nossa vida. Aliás, as expectativas fazem parte da nossa vida. A gente nasce com expectativas. Em cada nível, desde o nascimento da gente, conforme a gente vai crescendo, elas vão mudando, é claro, e vão tendo uma abrangência maior e sendo mais, às vezes, complicadas. Mas não é problema a expectativa. E por que a frustração pode andar com a expectativa? É quando a expectativa ela é incoerente. E eu desenvolvo essa ideia, esse sentimento, como se fosse uma verdade. E muitas vezes, aquilo que é ideal para mim ou para minha família, para o sistema, para o ambiente que eu cresci, me influencia, é o ideal, mas não é a minha realidade. E eu crio, vamos dar um exemplo bem prático de relacionamento. Aqui é um espaço que a gente fala muito sobre relacionamento e muito bem colocado aqui sempre com você e a tua equipe. A ideia de que as pessoas vão me compreender e vão me aceitar. Eu crio essa expectativa e muita criança cresce com essa expectativa porque não foi compreendida, não foi aceita. Ela vai viver constantemente atrás disso e aí vem aquela na esteira dessa expectativa incoerente, que é a
pensar que todo mundo vai compreender e vai aceitar, as frustrações que começam a se tornar, e dizem alguns especialistas que a sequência de frustrações, ela contribui para a depressão até. Você tem uma continuidade de frustração. Por exemplo, eu faço um trabalho, eu me dedico, eu levanto madrugada e eu estou esperando que o meu líder, o meu chefe, o meu gestor me promova ou me trate melhor ou me reconheça como um bom funcionário. De repente ele promove um colega meu. Mas assim, quem disse que essa minha expectativa era uma expectativa, é uma garantia para mim? Expectativa não é garantia. Isso é que é importante considerar, não é? Que expectativa não é garantia, de que não há uma promessa de que algo vai acontecer exatamente como nós planejamos. E aí que está o pulo do gato. Eu quero resgatar no momento em que o senhor diz assim, a respeito de enquanto criança, Sim. E aí eu me reporto aos pais, o cuidado que nós devamos ter com os nossos filhos, de não darmos a ideia de que o mundo orbita, gira Exatamente. em torno desta criança, para que a gente não continue assistindo, por exemplo, um baixo limiar de capacidade mesmo de fazer enfrentamentos às frustrações, como já percebemos justamente nos adolescentes, nos mais jovens. Se a namorada não corresponde, ele quer morrer ou ela quer morrer. Se os pais não correspondem, eles querem virar o mundo de cabeça para baixo. E não é só pela dificuldade de ser ainda um adolescente imaturo, é justamente porque falta a gente ensinar que frustração faz parte da vida. É assim que as coisas funcionam. E faz parte do nosso amadurecimento. E que você falou está muito certo. Você percebe que hoje, essa geração que nós vemos hoje, ela tem dificuldade de lidar com a frustração. Só que a frustração, ela está ali. Você não pode levantar pela manhã e pensar assim, não, hoje vai dar tudo certo. Por quê? Porque isso é incoerente. Aí que está. Quando eu vou com pensamento, essa expectativa, eu levanto da cama, eu penso assim, hoje o mundo vai parar para mim. Por quê? Porque eu trouxe na minha formação essa ideia, que o mundo gira em torno de mim, que a gente até falou sobre isso, sobre a síndrome do imperador, né, da criança. Agora, quando o pai ensina a criança a ter limites, a receber essa experiência da frustração. Filho, agora você vai guardar seus brinquedos à hora de dormir. Ah, não quero, você tem que tomar banho. Você tem que fazer seu dever de casa. Vem que nós vamos todos almoçar ou vamos ficar à mesa. Esses nãos, esses limites, apesar de a gente não gostar e às vezes até ficar incomodado e ter que fazer isso com o filho, além da necessidade do respeito e da educação, a criança aprende a lidar, Darleide, com essa realidade, que é uma expectativa da realidade. O ideal seria o quê? Que nós tivéssemos tudo certinho, que não tivéssemos que... Mas nós não vivemos num mundo assim. E quando essa criança ela atingir uma idade maior, que ela não precisa ser adulto, ela começar a entrar, por exemplo, no ambiente da escola, ela vai ter que compartilhar com os coleguinhas dos primeiros anos da escola, o espaço, o horário, a atenção da professora. Que não é só para ele. As diferenças. E você acha que essa criança, como é que ela vai se sentir? Quando ela não aprendeu que o mundo não é ela, ela faz parte do mundo. E olha, quando é dito assim, não vai acordar e pensar, hoje vai dar tudo certo para mim, sem colocar na mochilinha aquela possibilidade. Mas, se porventura não der certo assim, eu posso considerar de uma outra maneira. Porque essa é o gerenciamento, né? Que nós sejamos positivos, que a gente acorde acreditando que pode dar certo, mas o problema é que quando essa expectativa ela está num nível altíssimo e eu não conto com nada de frustração. Mas a possibilidade da frustração, ela precisa estar presente no meu planejamento, que vai dar a mim a condição de plano B. Qual é o plano B? Mas tem situação que não tem plano B, pastor. Por exemplo, casamento e frustração. Tem gente aqui já mandando mensagem desde cedo, assim, meu casamento, estou frustrada, minha expectativa era ter casado para o resto da vida, e o marido, papapá, ou a mulher, porque tem umas esposas, umas mulheres fazendo uns negócios nessa quarentena que eu vou te contar. Tá brabo o negócio, olha que eu passo o dia inteiro ouvindo. Você já viu aquela história das bodas que vai ter agora, né? Como é o das bodas?
bodas, depois da quarentena, vai ter as bodas de álcool em gel. Que é as novas bodas. Para o casal que passar a quarentena, vai ter a celebração álcool em gel. Bodas em álcool em gel. Álcool em gel, álcool né? Em Senão gel. a gente vai virar meme também. Álcool em gel. Álcool em gel. Álcool em gel, é. Álcool em gel. Então está bem. Essas bodas aí. Como é que faz com frustrações assim que a expectativa tinha que considerar que esse casamento daria certo para o resto da vida, né? Tinha que ser, mas aí vem a frustração, o outro, me diga. Então, você sabe que eu trabalho há mais de 30 anos com casais, noivos, namorados e por aí vai. E uma coisa que eu identifiquei lá no primeiro momento que eu comecei a trabalhar com isso, a grande questão, como você falou, pulo do gato, ponto é expectativa e frustração. Quando o casal conversa, e até eu faço essa dinâmica com os noivos e namorados e até casais, vamos conversar quais são as expectativas que você tem ao meu respeito. Quais são as expectativas que eu tenho ao seu respeito? Por que você tem? Por que eu tenho? Dá para lidar? Não dá? Suporta? Não suporta? Eu posso negociar? Não negocio? Se eu vou para o casamento com essa linha de expectativa, ele vai ser assim, ele vai me entender, ele vai sair comigo porque eu gosto de sair, ele não gosta de sair, mas ele vai sair comigo, ele vai conseguir me acolher quando eu precisar. E ela? Ela vai fazer o quê? Ela vai ter que adivinhar, ele vai ter que adivinhar as coisas que ela pensa, que ela está dizendo por sinais, por códigos que as mulheres gostam de fazer. Então, ela vai fazer sexo todo dia porque ele quer? Todo dia, então vai ser um negócio, e vai ser tudo maravilhoso. Então eu falo, gente, casamento não é mágico. E alguns pensam que é uma expectativa, parece que até uma utopia, mas as pessoas levam isso para o relacionamento. O casamento vai ser uma coisa maravilhosa e tudo aquilo que é ruim que a gente tinha no namoro e no noivado, o dia que a gente tiver o compromisso lá na igreja, com o padre, com o rabino, com o pastor, que seja com quem for, vai dar um clique e vai tudo ser resolvido. Eu já atendi pessoas, já acompanhei pessoas que disseram, pastor, ele tem esse defeito. Pastor, mas será que quando casar melhora? Eu falei, não, vai piorar. Então, há uma expectativa que casamento vai fazer milagre, mas então a gente não tem que ir com pensamento negativo para o casamento. É o que você falou, eu tenho que ser realista, entender que expectativa não é garantia, eu tenho que ter uma expectativa equilibrada. Paulo fala em Romanos 12, 13, ele diz assim, tudo aquilo que a gente recebe, eu tenho que ter equilíbrio, nem de mais, nem de menos, ele fala em 12, 13. Deus me revelou isso, ele fala. Então, o que eu tenho que fazer? Essa pessoa tem defeitos? Claro que tem. Agora eu vou levar isso para o casamento. E esse é o primeiro ponto para chegar no outro ponto principal. Nós temos que no casamento trabalhar conflito. Por que os casais não trabalham conflito no casamento? Porque eles ficam pensando, não é assim, ele vai entender, ele vai me buscar, isso vai resolver sozinho, uma hora vai desaparecer. Por quê? Porque eu fico esperando para uma coisa que não é verdadeira, é incoerente. Quando eu entendo que essas diferenças existem, que são diferenças possíveis de se trabalhar, eu vou trabalhar. Agora, se eu penso que essas diferenças são coisas assim superficiais que eu não preciso trabalhar, essas coisinhas que a gente fala, mas é uma coisinha, só um detalhezinho, elas vão se tornando um problemão. E eu vou apimentar esse negócio aqui. E quando o homem e a mulher estão lá vivendo um conflito e eles fazem promessa, tá, então a realidade é esta, nós temos essas dificuldades, vamos resolver. Eu participo daqui, você participa daí com a sua parte, sua contribuição para que nós prossigamos. Aí a expectativa é que vai melhorar, porque o outro prometeu, mas o outro não cumpre a promessa. Ou seja, essa continuidade de conflitos e do lado de cá sempre alguém com a expectativa, não, vai dar certo, não, ele vai mudar ou ela vai mudar, vai ser diferente. Tem expectativas também que elas são muito jogadas lá para frente. Como é que faz para ser mais coerente? Gostei da palavra que o senhor trouxe assim, realista. Às vezes também não chega a hora de você encarar e dizer assim, agora eu só tenho a realidade para lidar. Eu não posso ficar criando expectativas de que ele vai mudar, de que ela vai mudar. Eu preciso lidar comigo. Sim, se valorizar até. Lembra que nós falamos em alguns programas aqui do amor terno e amor firme? Gary Chapman fala a respeito disso. Então, a gente tem que trabalhar sempre dentro desse contexto. Você fez um compromisso comigo e aí esse compromisso você tem que acreditar, você tem que dar oportunidade para eu cumpri-lo. Mas tem consequências, tem limites. Ela fez um compromisso com ele, então os dois concordaram, resolveram o conflito. O conflito tem que ser não para um só, tem que ser para os dois. O resultado tem que ser, a solução tem que ser para os dois.
né? Ah, eu chego em casa e joga uma coisa boba, joga as roupas por tudo que é lugar, ela é ordeira, ele é desorganizado. Não, me faz mal isso, a casa não é só minha, nós dois somos responsáveis, então, o que você pode fazer? Eu posso fazer isso. Então tá. Amor terno diz o quê? Então, eu acredito em você, vamos trabalhar esse conflito, vamos trabalhar, vamos resolver, vai ser um processo, porque isso aqui não vai acontecer assim. É um hábito que ele aprendeu, por exemplo, na infância, a mãe juntava todas as coisas dele em casa, sei lá. Tá, então vai ter um processo. Só que tem que ter um amor firme também. O amor firme é o seguinte, você vai colocar as consequências se não for feito. Então, quando que vai acontecer isso? Daqui uma semana, daqui 2 meses, quando? Dependendo do padrão, porque eu não posso também esperar quando o problema é moral, né? A pessoa é dependente químico, a pessoa é viciada em pornografia. O que você vai fazer? Ah, não, eu vou melhorar. Vai melhorar como? Continua com o teu smartphone cheio de aplicativos de pornografia, o teu computador, continua com link. O que vai ser feito? Você já buscou um tratamento? Ah, eu vou buscar. Então, o que o amor firme faz? Dá um prazo. Não vai ficar ad infinitum. Ah, a expectativa de que um dia ele vai melhorar e a pessoa se destruindo, se consumindo, aquela mulher não vive mais para ela, não se valoriza, ou ele mesmo, às vezes é um homem, né, que está nessa condição. Então, nós temos que ter o amor terno, que é esse suporte, e o amor firme, que é o limite e a consequência. Para cada caso, aí eu vou trabalhar, mas tem que acontecer. Ah, eu gosto dessa conversa firme assim, eu gosto. 30 anos trabalhando com família, mais um doutorado aí nas costas para dizer para a gente, precisa considerar que não é de eterno que vai dar certo sem atitudes práticas. Temos já alguns comentários, você pode entrar em contato com a gente no nosso Face, nós estamos ao vivo, eu estou toda alegrinha porque estamos de volta aqui ao vivo todas as terças às 10 horas da noite e tem os outros horários alternativos, tem na quarta-feira, 1 da tarde, tem no domingo, às 9 horas da noite, tem de madrugada também, porque tem para todo mundo, consultório de família, né? Então, assim, vamos lá. Algumas questões. Casada há 17 anos e desde que meu filho de quase 6 anos nasceu, meu esposo não trabalha, ficou desempregado, se desmotivou com a vida, esqueceu de nós, vive para o nosso filho e vive para nosso filho. Nesse meio tempo, eu que lute com tudo, com as contas, responsabilidades, quando o pneu do carro fura, tudo. O meu amor simplesmente acabou, eu não acredito mais nisso. Amor, só no amor de Deus, oração e fé eu tenho muito e o que mantém de pé é a oração e a fé, mas eu penso que casamento é uma construção conjunta e não Eva carregando Adão nas costas, ela está chateada muito legitimamente por causa de uma situação que já se arrasta e que assim, muito provavelmente com muitas tentativas, ou seja, muita expectativa de que vai mudar mas a consideração agora a frustração bateu pesado nessa relação. E pode ser 2 coisas, aí a gente tem que avaliar dos 2 lados 2 coisas, Darleide. Primeiro, que nível de expectativa ela teve com ele, sabendo quem ele é? Primeira coisa. Segunda coisa, essa pessoa, o marido, está com algum sinal, algum sintoma que ele precisa procurar um recurso maior do que ficar em casa? Quem sabe até uma medicação? Uma terapia para saber aonde que está a desmotivação. Ele desistiu da vida, pelo que ela está dizendo. Aí o que ele fez? Para compensar esse descaso com a vida, com o casamento, com tudo, ele está concentrando no filho. Ele vive para o filho, ela mesmo falou. Mas só que não existe como viver para o filho sem trazer para casa o sustento e a responsabilidade dele com o marido. Porque ele assumiu, no dia do casamento, no voto que ele fez com ela, como ele fez, ou diante de quem eles fizeram, das testemunhas, ele assumiu um compromisso com ela. E quando ele teve um filho com ela, isso ficou mais concretizado ainda. Agora, ele simplesmente, o casamento quebra por causa de adultério. Não é só por causa de adultério, tem outras maneiras da gente destruir um relacionamento. A gente pode estar dentro de casa separado da pessoa, porque quebrou a aliança, o compromisso com a pessoa. Então, é alguém que precisa rever essa situação, usar amor terno, amor firme, que é dizer assim, olha, não dá isso. Ela não pode assimilar isso e tentar ela lidar com isso, carregando tudo isso. Ela mesma disse, Eva carregando Adão. Ela não pode fazer isso. De certa maneira, ela também já desistiu. Ela falou assim, então tudo bem, ele desistiu lá, eu desisti aqui, então vou manter a minha casa, vou me desgastar trabalhando. Mas e ela como está? Esse emocional dela, a felicidade dela, a vida dela, para onde está indo? O que ela está assimilando? E nós somos suscetíveis a
a termos até uma consequência grave física, emocional dessa vida, porque chega uma hora que nós falamos aqui, a frustração, uma atrás da outra, leva o quê? Depressão, ansiedade. Falta de motivação para viver. Não tem, então não dá para continuar assim. Tem que chegar com esse marido e dizer assim, fulano, olha, é assim ou é assim. Mas uma conversa bem franca tem que ser, e ele precisa tomar iniciativa, seja o que for. Vai fazer alguma coisa em casa para vender, vai trabalhar online, ele tem que procurar alguma coisa. Ele deve ter, provavelmente, um grande potencial, mas por alguma coisa, ele chegou nesse nível de desmotivação e desistiu da vida. E está fazendo no filho uma certa, essa compensação para... E os dois estão infelizes, né? Tenho certeza que ele está infeliz. Eu também. Né? Por que será que ele chegou a essa condição, né? O que aconteceu? Como é que ele decidiu? Como é que ele se permitiu desistir e tomar esse caminho de improdutividade, de pouca resposta com a vida, se agarrando no filho para viver? O que ele tem? Você já conseguiu investigar? Como é que ele se desmotivou para viver? Você já conseguiu ouvi-lo? Como que é esse processo de comunicação também, não é? Sim. Como que é esse processo de entender o outro, de perceber o outro? E como é você como esposa? Como é que essa mulher, se ela é muito poderosa, se ela é muito maior nessa relação, pode ser mais controladora? Estamos usando o verbo poder, né? Possibilidade, né? Nós estamos à distância. Ou seja, será que você tem poder para... Mas às vezes o nosso poder ele é colocado fora do lugar e aí nós nos tornamos controladoras. Sim. Nós estamos pensando que estamos contribuindo para fazer sobreviver uma situação e, na verdade, estamos contribuindo para que ela piore. Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente faz esse movimento de que você compreenda ou que você tome uma atitude para que haja um movimento positivo do lado de lá, ou seja, do lado dele, é também considerar se os seus movimentos são positivos. Uhum. Porque, às vezes, nós tomamos, ele não faz, então eu vou fazer. Eu vou lá trocar o pneu. Eu troco o pneu. Eu vou trocar, então. E aí não contribui. Na realidade, às vezes pode ser uma atitude que sufoca o outro. Não estou querendo desculpar a atitude dele, não está certo o que ele está fazendo, mas, de certa maneira, eu tenho tenho uma frase que eu já disse aqui com você, eu falo na rádio também, a felicidade do meu relacionamento começa comigo. Não é que eu sou culpado, eu posso ter uma atitude que vai fazer diferença para esse relacionamento melhorar. Quem sabe a velocidade dele não é a velocidade dela. Ela está dirigindo, vê um barulho, o pneu está furado. Ele, será? Até ele pensar, todo o pneu já está na lona, tá? Já nem dá mais para... Tudo bem, deixa ele lá. Ah, mas ele é muito lerdo, pastor. Ah, e porque ele às vezes não liga nenhum alerta, não coloca o triângulo. Ore e peça paciência, faça alguma coisa, subir, olha para cima, deixa ele no tempo tentar fazer e acredite que ele vai fazer e incentive. Pode ser uma possibilidade. Eu tenho acompanhado situações... E eu te falo, Darley, de uma coisa que outros conselheiros também já concordaram, a gente já conversou e chegou num acordo também disso. Mulheres que são controladoras, não estou dizendo que é esse caso, estou dando um exemplo aqui, mas as mulheres que são controladoras, elas criam um ambiente muito difícil de ajudar o casal numa terapia. É mais difícil, isso eu estou dizendo uma possibilidade que nós vimos na maioria, do que quando o homem é controlador. Você consegue trabalhar o casal e ajudar o casal, direcionar o casal, quando o homem é controlador, de maneira mais tranquila do que quando a mulher é controladora. Porque, de certa maneira, o homem começa a se anular e perde aquela pouca motivação que ele já tinha. É isso, é só para a gente levantar essa possibilidade, considerando até outros casais, outras histórias, pode não ser a sua, mas pode ser a de muitos outros, porque isso de fato acontece. Quando nós tomamos para si, tá, já que ele não fez, eu vou lá e faço uma coisa, faço outra, daqui a pouco eu estou fazendo tudo. E só que a gente também verbaliza, muitas vezes, especialmente a mulher, eu sei, né, minha gente, a gente é da mesma racinha, a gente sabe como funciona, que às vezes a gente numa palavra descredibiliza o outro, humilha o outro, passa aquela imagem de assim, você não faz nada, passa imagem não, a gente vai lá e faz nada, eu tô cansado, não aguento mais você, quem é você, blá, blá, blá. E a outra vai só encolhendo, porque o outro pode estar doente, pode ter uma personalidade realmente já bastante perto da sua, assim, bem
sofrida, não uma personalidade, mas assim, pode carregar sofrimentos emocionais, enfim, ser mais frágil que você. Ou seja, é preciso pegar uma lupa, às vezes, e investigar. Sabe aquela parábola da mulher que perdeu a moeda? Sim. Aí ela saiu procurando, aí ela chama amiga, não sei o quê. O que aquela mulher fez? Um trabalho de investigação na vida relacional, na vida como um todo, mas vamos trazer aqui para a relação onde nós estamos. Às vezes a gente precisa pegar uma lupa e deixa eu ver aqui, onde é que está o problema? Eu não estou enxergando. Aí não conseguiu? Chama o profissional, chama o pastor, chama ali o que está acontecendo aqui que eu não estou enxergando? Mas precisa ter tempo, deixa eu investigar isso aqui. Cara, pode ser isso aqui, sabe? Para que a gente também não fique só na mesma toada. Não, é o outro, é o outro, é o outro, ele que fez, como se eu não tivesse contribuído com nada. E é por aí, enfim, vamos continuar. Me veio aqui rapidinho, Darleide, um exercício até para que ela pode fazer. Não sei se é aquela câmera, essa aqui da frente que eu estou olhando, qual que é? Não, a sua aqui. Essa aqui, tá. Eu quero te dar um conselho, que a gente faz esse exercício em encontros de casais. Senta com ele e fala assim, fala 3 coisas que você admira em mim. Deixa ele falar 3 coisas que ele admira em você. Depois você diz para ele assim, agora, e fala por que ele, deixa ele falar por que ele admira essas 3 coisas em você. Aí depois diga para ele assim, fale 3 coisas que eu faço e incomoda você. Não precisa ser 5, 10, só 3, mas não passa de 3, tá bom? Porque senão vocês vão longe. 3 coisas que eu faço que incomodam você. Quem sabe, Darleide, nessa conversa, nessa dinâmica, existe alguma coisa que ela vai identificar que está incomodando ele, que está ajudando. E depois fala para ele assim, agora eu vou te dizer 3 coisas que você faz que eu admiro. Começa, e agora 3 coisas que você faz que me incomodam. Vamos conversar a respeito disso, se a gente trabalhar a respeito disso. Não chega assim, não dá mais, é você igual teu pai, é isso mesmo, eu sei que não tem jeito, olha isso, eu só fico com esse menino, e eu aqui me matando, olha, nem para trocar um pneu. Não vai dar em nada isso. Não, isso aí não é resolver conflito. Não vai, piora, né? Você Claro. não faz o resgate da autoestima da outra pessoa, você só afunda. E aí você vai junto também, porque é casado, vai junto, não tem jeito. Rapidinho intervalo, já estamos de volta, até já. Olha essa lição aqui, ó. Quem se comunica se explica. Quem se comunica se explica. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui. É a lição número 7 da revista Entre Família, que você pode ligar ou pode mandar a sua mensagem pelo nosso WhatsApp. Nós vamos mandar para você de presente 12 21 27 31 21. Mas melhor, especialmente nesses dias, melhor que você mande uma mensagem para o nosso WhatsApp pedindo o curso bíblico ou curso Entre Família, que também é abastecido de conceitos bíblicos com lições muito específicas sobre relacionamento. Gente, nesse período de quarentena, o que mais está pegando é família que não está conseguindo administrar o estresse, o desconhecimento da rotina de antes, agora uma nova rotina que se cria e a própria convivência, o tempo da hiperconvivência. Estamos muito mais juntos, muito mais tempo e tem marido que descobrindo defeito novo na mulher que não tinha antes. Agora ele vive, esse defeito é novo, E o dela, você também tem defeito novo aí que eu não conhecia. Não é que não existia, que ficava tão pouco tempo junto, que agora que estão mais tempo próximos dentro de casa, 24 horas, que aí ele tá assim, gente, eu não tô conhecendo essa mulher não, gente, onde é que ela andava? Tava aí, é que tu não sabia, não prestava atenção. E agora tá pegando, briga, estresse. Olha o que essa amiga diz aqui pra gente, ó. Ela diz assim, Darleide e Marque Lamarque. É Darleide e Marco Lamarque. Mas tudo bem, a gente sabe o nosso próprio nome, a gente administra isso, né, Marco Lamarque? O assunto de hoje é muito bom, mas eu também me frustrei com o meu casamento, tinha muitas expectativas, a história da expectativa e da realidade. Só Jesus na causa, minha irmã. Agora na quarentena nós estamos fazendo até horta. Oh, coisa boa, é isso aí, gente. Fazer alguma coisa, ela diz assim, para desestressar um pouco. Afinal, são 14 anos de casada, mas ele é muito cabeça dura. Tudo tem que ser do jeito dele. A minha opinião não vale nada para ele. E eu me chamo... Não conte o meu nome, eu já ia contar seu nome. Mas é isto, uma frustração aqui danada, porque a expectativa dela era bem diferente de ter um marido cabeça dura que não valoriza em nada a opinião dela.
O que ela pode fazer agora com esse cabeça dura? Ela vai desistir ou ela pode trabalhar esse manejo com ele, esse relacionamento com ele e largar aquela idealização que nunca vai ser real, nunca é uma palavra dura, mas que pode não ser real, e trabalhar aquilo que pode ser alcançado. E ela tem possibilidade de trabalhar, está vendo? Até os dois estão trabalhando na horta, mas de ocupar um espaço mais, de projetar mais aquilo que é o lado bom dele. E o lado bom dele, e eu acho assim, a esposa pode trabalhar muito esse lado do marido. O homem gosta muito de ser valorizado. De uma maneira boa, normal, de se sentir aceito, querido, desejado dentro de casa. O marido gosta disso. Valorizado. Valorizado. E a mulher sábia, Salomão fala isso, ela é uma mulher que sabe cuidar do marido e valoriza. Não é que ela é escrava, é capacho do marido, não é isso. Ela se valoriza e ela valoriza o marido. Andar mais no campo da realidade. Qual que é a realidade de vocês dois hoje? 14 anos, qual que é a nossa realidade? Filhos, não tem filhos? Como é que a gente pode lidar isso? Ou ela vai continuar insistindo para que ele mude, para que ele... Ela pode fazer ele mudar de opinião de outra maneira. Peça sabedoria para Deus. Como é que eu vou fazer com isso? Tantas mulheres na Bíblia pediram sabedoria em momentos difíceis e Deus deu para elas, né? Esther, diante de uma... Até estava arriscando a própria vida, podia ser morta quando ela foi conversar com Assuero, mas ela pediu sabedoria para Deus. Como é que eu faço isso? Como é que eu conduzo? Peça sabedoria. Você que está ouvindo a gente, peça sabedoria para Deus. Como é que eu lido com esse meu marido cabeça dura? O que eu tenho que fazer para ajudar ele a entender que nós dois temos que trabalhar e temos que ter, as nossas opiniões têm que ser valorizadas, mas nós não temos que estar certos sempre, mas nós temos que nos respeitar. Como é que eu posso fazer isso? Aonde que eu tenho que chegar? Quem sabe o caminho que ela está chegando não é o caminho certo. Não é o caminho certo, porque até agora ela não conseguiu resolver. Procura um caminho diferente, procura um caminho melhor. Qual que é a maneira? Olha como Jesus tratava as pessoas, como ele abordava as pessoas. Ele chegou num poço, num horário que ninguém imaginava, tinha uma mulher lá que ele não podia, não é questão de ser samaritano, os homens não podiam ter contatos sociais em público com mulheres sem o marido estar junto. E só podia ela falar se o marido mandasse ela falar. Era uma coisa muito séria, uma cultura muito complicada. Jesus chega ali, vê uma mulher e é samaritana. O que Jesus fez? Jesus foi por um caminho que ela nunca imaginou e ele abordou e chegou onde ela precisava. Ele começou pedindo água para ela. Por que ele começou pedindo água para ela? Porque naquela região tem um costume. Quando alguém pede água, você não pode negar água, mesmo que seja um inimigo teu. Você pode estar na batalha. Se você machucou o filho do teu inimigo, ele está morrendo, ele pede água, você tem que dar água, porque eles acreditavam que se eles não dessem água, eles morreriam de sede. O maior medo deles é morrer de sede. Então Jesus chegou por uma cultura que eles todos acreditavam. Olha, quem sabe o caminho que você está seguindo não tem sido melhor e Jesus sabe um caminho que você pode seguir melhor. Peça para ele sabedoria. Ore para esse teu marido, 14 anos não dá para jogar. Não, então está fazendo horta, gente. Está fazendo hortinha. Coisa linda. Pode produzir agora uma nova fase da vida. Então, quando eu indiquei aqui a revista Entre Família e puxei justamente a lição número 7, quem se comunica se explica, também nessa pegada aqui de como a gente pode fazer essa diferença na relação pedindo sabedoria a Deus, uma das artes do Espírito Santo é nos dar a habilidade de nos comunicarmos de maneira que acerte o coração do outro. Esse exemplo que o pastor Lamarques traz, ele nos faz ver que Jesus encontra um jeito de alcançar o coração da mulher e ganhar dela a atenção, o respeito, até que ela o vê como o Cristo, né, como o Salvador, o prometido e etc. Aquela história maravilhosa. Então, muitas vezes, nessa nossa falta de habilidade para nos comunicarmos, a gente precisa recorrer ao Espírito Santo para que ele nos dê sabedoria, clareza, firmeza, coragem de fazer a coisa certa no tempo certo. Qual é a hora que o seu marido está tranquilo? Será que você já chegou para ele assim, bem tranquilamente, bem de boas, naquele mesmo clima que você vai lá e cava o chão, põe a sementinha ou a mudinha do que vocês estão plantando aí na horta, fecha, rega, espera, sol,
não é assim aos pouquinhos? Ou você põe uma mudinha de alface hoje, amanhã ela está um alface maravilhoso. Não é aos pouquinhos? Então, assim, como é que você pode retomar por um caminho delicado, paciente, regando, esperando, até você alcançar o coração do seu marido e dizer assim, você sabia que eu fico bem triste quando você não me escuta? Eu fico muito triste, assim, se tem uma coisa que me faz sofrer, mais do que a pandemia aí, tá assim, terrível, mas me entristece muito. E o meu medo é morrer sem que você nunca me dê valor. Aí você faz um carinho nele e sai de perto. Ele vai ficar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo com essa mulher? Você pode alcançar o coração dele só em avisar para ele como você se sente. E sai delicadamente, com o poder do Espírito que te deu habilidade para comunicar do seu coração para o coração dele, sai de perto e deixa. Não é para fazer briga, que aí é o espírito do diabo. Mas se é o Espírito de Deus, serenamente. Se precisar reforçar o tom, mas sem perder o equilíbrio. Mas não é o caso, nesse caso. Estou só lembrando que se em algum momento você precisar ser mais firme, ser firme. É o amor firme e o amor gentil, né? O amor terno e o amor firme. Então, você precisa considerar também como que você pode chegar a pedir água para o seu marido, como Jesus pediu para a samaritana. Expectativa e realidade, o tema principal, portanto, do nosso programa de hoje. O pastor tem 2 exemplos que ele quer trazer para a gente, da Bíblia, inclusive, já que trouxemos a Bíblia aqui para a nossa conversa outra vez. Quais 2 exemplos em que a expectativa foi irreal e que dificultou para as pessoas envolvidas a que soubessem lidar com a realidade proativamente, produtivamente? A primeira a gente pode colocar em Lucas 24, 21, uma frase que 2 discípulos de Jesus falam para ele sem saber que estão falando para ele, porque foi depois da ressurreição, e eles não reconheceram Jesus. Eles estavam fugindo para Emaús, e quando Jesus pergunta para eles, o que vocês estão fazendo? Eles falaram, você não está sabendo o que aconteceu? Do varão, que Jesus que foi morto e crucificado, já é agora o 3º dia. E ele fala uma frase, que até Lucas identifica ele, Cleópas, ele fala assim, nós esperávamos que fosse ele quem iria redimir Israel. 2 coisas aqui. Quem esperava não espera mais. Quem confiava não confia mais. Quem acreditava não acredita mais. Porque eles perderam a esperança, a fé, a crença em Jesus. Porque eles criaram uma expectativa que Jesus nunca deu para eles, a palavra de Deus nunca deu, nem Deus, nem um profeta deu. Eles tinham a expectativa de que o Messias seria um revolucionário que os libertaria do jugo romano. E eles, todo momento, tentaram fazer isso com Jesus, e Jesus disse, eu vou ser preso, vou ser humilhado, torturado, vou ser crucificado e vou ressuscitar no 3º dia. Ele nunca escondeu isso, Jesus nunca alimentou essa expectativa deles, mas eles estavam tão fortalecidos, tão assim, contaminados com essa expectativa, que aliás era uma expectativa da sociedade, que eles foram ficando cegos, não viram. Jesus morreu. Esses 2 estão indo para Emaús, as mulheres chorando no sepulcro e os outros trancados dentro de um quarto lá, de um salão, do cenáculo, com medo. O anjo fala para as mulheres lá, por que vocês estão procurando aquele que vive entre os mortos? Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Lembra que ele falou para vocês enquanto vivia, que ele seria morto? O anjo chegou com toda a bondade e falou para elas, vocês lembram? O que Jesus fez com esses 2 homens? Diz Lucas que ele começou por Moisés e foi dizendo, olha, é assim, porque alguns acreditavam no Pentateuco, outros só em Salmos, outros só nos profetas menores, outros só nos profetas. Então Jesus falou assim, quer saber de uma coisa? Na minha misericórdia, na minha bondade, eu vou começar lá do início, do Pentateuco, e vou trazer toda a linha do plano da redenção para vocês verem quem é o Messias. Quando eles chegaram em Emaús, eles entenderam. Olha como Jesus na misericórdia fez. Mas o que estava acontecendo com essa gente? Por que eles estavam sofrendo? Esses 2, por que aquelas mulheres estão chorando no sepulcro e por que os outros discípulos estão trancados e quando Jesus apareceu para eles acharam que era um fantasma? E a coisa dele era tão forte que esses 2 que foram convencidos por Jesus voltaram para Jerusalém e disseram, nós encontramos o Messias. E o que aconteceu com Pedro e os outros? Não acreditaram. Aí daqui a pouco chega Maria Madalena e fala, eu vi Jesus. Não acreditaram. Tá louca. Aí quando o próprio Jesus entra na sala, eles falam, é um fantasma. Ele falou, toca aqui. Vocês têm peixe, comeu peixe, um favo de mel com eles. Falou assim, vocês não entenderam? Aí Jesus, novamente... Você percebe como que a expectativa, ela pode fazer a gente caminhar para uma frustração tão grande que destrói a gente, destrói os planos da gente, destrói a fé da gente, destrói a vida da gente.
Outro caso, rapidinho aqui para a gente. Quando Pedro chega para Jesus, Jesus fala para os discípulos, olha, hoje vocês vão me abandonar, vocês vão fugir, vocês vão me deixar sozinho. Pedro falou assim, eu não. Jesus falou, Pedro, eu orei por você, Satanás está tentando... Não. Ele falou assim, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Pedro falou, eu estou disposto a morrer por você. Pedro estava falando aquilo, Darley, de maneira sincera. Só que havia um problema com Pedro. Ele não aceitava a possibilidade que ele era limitado e ele tinha fragilidades, que Jesus sabia. Ele não era o super-homem, ele não era de aço. Nós somos limitados, nós temos a nossa limitação. Agora, não quer dizer que eu tenho que criar uma negatividade, não. Mas assim, qual que é o problema de Pedro? Pedro criou uma expectativa que ele seria o grande defensor de Jesus. O que aconteceu no final? Ele só conseguiu a orelha de um camarada que nem era importante, o servo de Malco. Estou fazendo uma aplicação mais descontraída aqui, mas foi isso. E aí o que aconteceu? Saiu correndo, deixou Jesus e diz João que ele seguia Jesus de longe e negou Jesus 3 vezes. Por que ele negou Jesus 3 vezes? Porque ele acreditou, ele tinha expectativa de que ele era o cara, que ele tinha poder, que ele tinha força e ele não tinha. Então, nós podemos nos tornar vulneráveis e expostos não só a uma frustração, a uma grande derrota, um grande problema para a nossa vida, quando a gente não trabalha essa expectativa de maneira equilibrada, ora a Deus, pede sabedoria. Isso pode ser no casamento, isso pode ser no trabalho, isso pode ser na vida religiosa. A gente tem pessoas que vão para a igreja e pensam assim, nossa, eu estou aqui agora, todo mundo vai ser perfeito. Olha, aqui tem... essa igreja tem bastante gente do Novo Tempo, aquele povo querido, ninguém tem defeito, todo mundo é bom, todo mundo... E quando começa a ver certas coisas lá dentro, fala assim, entrei no lugar errado. Então, nós temos uma grandiosidade de linhas, de direções para a nossa vida, que nós podemos ou ter grandes frustrações e não conseguir resolver, ou até ter frustrações que nós podemos trabalhar, que vão ser úteis para nós, que vão partir da onde? Qual o ponto de partida nosso? A expectativa, que não é garantia. Então, o necessário é que nós estejamos atentos à realidade, não para alimentarmos pessimismo, mas para nós cuidadosamente vigiarmos essa realidade e termos estratégias de como é que eu posso, em meio à adversidade, aprender, me refazer, me reconstruir, plano B, atitude, porque se eu não tomo, agora vou até aplicar a questão da própria pandemia, dessa crise mundial que nós estamos enfrentando, eu confesso que eu não tenho muita consideração por aquelas mensagens rápidas que diziam assim, não, tudo vai passar, você vai ver, vai ficar tudo bem. Não vai ser tudo vai passar, tudo vai ficar bem. Eu não posso contar com isto sem que eu pense, ok, mas e se não passar assim tão fácil? E se não for assim tão simples? Como é que eu vou me organizar aqui, primeiro, internamente, emocionalmente? Como é que eu vou dar conta do meu casamento nesse estresse? Como é que eu vou dar conta de um trabalho? Outro dia eu fiz uma live com mulheres que são empreendedoras e elas com seus negócios a pleno vapor e tal, só que é da área de moda. E então agora uma das coisas mais difíceis de encarar é como que eu vou fazer a moda engatar de novo se está todo mundo numa dificuldade imensa financeiramente, em termos até de locomoção, de sair. Quem que vai comprar roupa agora? Ai, não aguento, não sei o que eu vou fazer, porque eu depositei tudo, todo meu sonho, minha vida, tudo, ok, mas a pandemia chegou e a gente precisa encarar a realidade e levar em consideração que, ok, eu preciso usar toda a minha energia em lugar de lamentar a desgraça, pensar, pode ser que demore um tempão e eu vou precisar me reinventar. Erguer a cabeça e dizer, deixa eu enxergar aqui essa realidade. Está fácil? Como é que está a economia? Como é que está isto ou aquilo? Porque no caso dos discípulos, eles perderam muito tempo
focados no que vai dar certo. Nós vamos vencer Roma, nós vamos subir ao poder. Eu vou sentar à direita de Jesus? Não, vou sentar à direita sou eu, e a mãe que chega e que pede. Olha a cabeça no mundo da lua, no caso lá era mundo de Roma, no mundo de Roma, querendo e acontecer. Não, é uma incoerência, né? Uma incoerência. E viviam aquela coerência como se fosse verdade. E aí Jesus dizia, olha, estou avisando para vocês. E eu lendo os evangelhos agora, esses dias, em blocos grandes, e vendo quantas vezes Jesus repetiu. Até que Jesus disse assim, eu vou subir para Jerusalém. Não vai, Senhor, não vai para Jerusalém. Arreda de mim, Satanás, porque eu preciso encarar a realidade. Eu preciso encarar a realidade é a cruz. Eu não posso fugir da cruz. E Jesus vai com dignidade, com postura, com altivez, como príncipe, como rei, ele vai. Como é que você vai como rei para a morte? Com dignidade. Dignidade. Então, a realidade, encarar a realidade é a necessidade que nós temos hoje, mais do que nunca, de nos reinventarmos, de repensarmos, de reconsiderarmos, de vermos o que é supérfluo, o que é bobo, o que é tosco e dar valor ao que realmente faz sentido. Eu estou colocando uma roupa assim, né, de sair, como a gente diz, salto alto. Tem quase 2 meses que eu não ponho salto alto. Eu não saio de casa. Para quê minha roupa? E essa roupa nova foi até uma amiga que mandou de presente, um beijo, uma dessas empreendedoras lindas, queridas, que estão aí batalhando, mas encarando a realidade. Para que me servem os sapatos, as roupas, as coisas supérfluas? Para que tanta bolsa? Para que tanto sapato? Para que tanta roupa? Estou falando de modo geral, porque eu não tenho tanto assim, não gosto de ter tanto assim, mas para nada. Agora, sabe o que está valendo? Eu e meu marido dentro de casa. Que legal. Eu e uma ligação com a minha filha. E olha, eu vou te contar, menino, um testemunho público diante do céu. Nenhuma briga na quarentena lá em casa. Amém. Nenhuma. Então Amém, vocês né? vão comemorar aquelas bodas, né? Água em gel. Álcool em gel. 27 anos, fizemos Você e o 27 Jota. anos de Parabéns. casados agora no meio da quarentena. Parabéns. Sem briga, não tem estresse, tá tudo bem encontrar meu marido toda hora. E a casa é pequena, a gente esbarra toda hora. Tá tudo bem, a gente aprende. Mas não dá pra gente nem romantizar, nem negar. Tem gente negando. Não vou usar máscara, não vou usar o álcool em gel, não vou nada. Vou pra rua, tô nem aí, porque eu... Sem considerar que seja uma daquelas pessoas de serviço, né, dos trabalhos essenciais, isso é uma forma de negação. Eu encaro a realidade, forma de negação. Então, assim, cuidar, vigiar, pensar, se organizar, repensar, porque, assim, uma crise é uma bela de uma oportunidade de a gente se preparar para as próximas. Ou você acha que não virão? Virão. Sabe aquelas 10 virgens? As 5 prudentes e as imprudentes? Se as imprudentes, na hora da crise, que teve uma crise ali. Sim, claro. O noivo ia chegar, não chegou. Atrasou, tudo, demorou. Aí as imprudentes dormiram. Se elas tivessem atinado uma crise, meninas, o que a gente vai fazer agora? Nosso azeite não dá para passar a noite toda dormindo. Não sei, vamos sair feito umas malucas aí e vamos procurar azeite, porque não tem. Se a gente dormir com esse azeite aqui, elas não criaram um plano no meio da crise. Não, dormi, atrasou, dormi, vai ficar tudo bem. Vai fazer o quê, né? Fazer o quê? Tá tudo bem. O pastor falou que vai estar tudo bem, o coach falou, o psicólogo falou, o psiquiatra falou? E a realidade falou o quê? Mas a realidade não é para imprimir desesperança, principalmente nós que somos cristãos. Sim. Esperança, não é otimismo. Esse negócio vai dar tudo certo, isso é otimismo. Fé é você olhar para a realidade, tem uma cruz, mas tem ressurreição. Tem uma dificuldade? Tem. Mas há uma saída e eu vou crer que o Senhor está comigo para essa jornada até o fim. Pastor, suas palavras finais, porque se deixar eu falo até o fim. Aí tem gente que escreve assim depois, Darleide fala muito. É que o programa também é meu, sabe? E eu estou com um amigo aqui, eles são meus amigos. Você está colocando, Deus está te usando, Deus seja louvado pelo que você colocou. Você falou uma palavra muito importante para a gente colocar aqui, negação. A negação é o maior empecilho para a superação. Então, quando eu tenho uma expectativa incoerente, eu estou, de certa maneira, trabalhando uma negação. Porque eu não estou assumindo o que é coerente, eu estou trabalhando o que é incoerente. Então, essa pandemia, eu tenho que entender, o mundo está diferente agora e vai ficar diferente, nunca mais o mundo vai ser o mesmo depois. Então, o que eu vou fazer?
Nós temos visto aí, por exemplo, eu vi uma reportagem de uma empresa de lingerie, nós estamos falando sobre moda. Sabe o que eles fizeram? Descobriram a escassez de máscara, vamos fazer máscara agora com o nosso material que a gente tem aqui. Não estão dando conta de vender máscara para os fornecedores. Então, o que é? Eles negaram? Não. Tem uma pandemia, nós estamos numa crise, não dá para vender lingerie, então o que nós vamos fazer? Qual que é a maneira da gente superar isso? É negar? Não. É recomeçar, é refazer, é construir, é a tal da resiliência, né? A gente trabalha, então não negue, não fuja daquilo que é. O teu casamento está com dificuldade, assuma, trabalhe, cresça. Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te ajudar, peça, Ele prometeu que quando a gente pedir, Ele vai atender. Superação é possível, agora negação é o maior empecilho para a superação. Saia da negação, levante a cabeça, seja realista, nem negativista, nem idealista fora do normal. Seja equilibrado. Lembra que nós falamos de Romanos 12, 3? Leia lá na tua casa depois Romanos 12, 3. Paulo diz assim, eu recebi do Senhor que aquilo que eu tenho não pode ser nem de mais, nem de menos. Equilíbrio. E foi Davi, me faz lembrar que eu disse assim, eu peço ao Senhor que me dê o suficiente para que eu não tendo muito, alguma coisa assim, não me ensoberbeça, para que me faltando eu não venha roubar. Ou seja, o apóstolo Paulo vai dizer assim, ninguém pense de si além do que realmente o que convém ser. É 12:3, Romanos 12:3. É esse aí, né, que na minha linguagem de hoje, mais moderna, linguagem ninguém pense de si além do que convém. É ali, é nós realmente observarmos, vigiarmos, por que eu estou agindo assim, por que eu estou sofrendo, por que quem está à minha volta tem sofrido também, como é que eu contribuo para melhorar, como é que também tenho contribuído para piorar. É tempo de a gente rever, para a gente cuidar com essas expectativas que têm levado tanta gente à queda das alturas, porque não previu a possibilidade de que não desse certo o seu sonho, o seu plano, o que tentou, o que investiu e não aconteceu. E agora juntar os caquinhos e pensar, dá para fazer o que com isso? Como é que eu faço aqui? Então, expectativa e realidade faz parte da vida, mas sabedoria é o que vai fazer com que a gente aprenda a baixar um pouco essas expectativas, aprender a lidar com essas frustrações, fazer um caldo disso aqui e experimentar, andar todo dia, como também é um conselho bíblico. Basta para cada dia o seu mal. Até isso o apóstolo se lembrou de nos ensinar, né? E uma coisa muito importante que você está levantando aí, a gente não pode fazer da frustração um terrorismo. Isso. Ela existe, ok. Então como é que eu vou trabalhar com ela? Não fazer um terrorismo e não negar a frustração. Ela existe e ela é possível, porque senão a gente vai ficar numa angústia, antecipando o sofrimento e vai sair de casa... Não. Vou trabalhar, qual que é a realidade, o que eu tenho como realidade para mim? É frustração? Tudo bem, eu vou pegar engarrafamento, eu vou pegar dificuldade, eu não posso entrar em determinados lugares que eu entrava antes, agora eu tenho que mudar, então como que eu posso fazer? Tem que usar máscara? Vou usar, claro, vou me proteger, vou cuidar da saúde dos outros também, mas o que eu vou fazer? Tem gente usando máscaras com decoração, estilosa. Isso é tão... O que está fazendo? Está fazendo... do limão à limonada, né? Como diz aquele velho ditado, mas isso é não tornar a frustração um monstro, é olhar de maneira realista, é viver feliz, mesmo, Paulo diz assim, com pouco eu sou feliz, com muito eu sei. Eu aprendi. Porque tudo posso naquele que me fortalece, né? Essa palavra é chave, né? Eu aprendi a viver, eu tive muito, tive pouco, eu aprendi a viver em qualquer... Gente, Paulo devia ser nossa meta de vida. Claro, Jesus, né? Jesus, modelo top, maravilhoso. Mas Paulo, assim, gente como a gente, tinha lá seus defeitos, arroubos também, tal. Mas é o cara que o Senhor pegou e fez daquele homem um santo, até que antes ele dizia... aquilo que eu quero eu não faço, e ficava naquela lida, né, entre a frustração e a expectativa a respeito dele próprio, mas o Senhor não desiste dele e ele não desiste do Senhor, até que ele vai dizer assim, não vivo eu, agora é Cristo que vive em mim. Coisa poderosa, poderosíssima. Tempo bom de a gente aprender a comunicar também, viu, minha gente? Tem gente aqui falando de que eu queria contar, eu queria que me entendessem. É tempo de aprender a comunicar, mas para você comunicar, você precisa saber o que quer.
Então, que você saiba que no meio disso tudo, que você queira, acima de todas as coisas, fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a sua, para a minha, para a vida do pastor Lamarques, para a vida de todos nós, é que nós tenhamos nesse tempo de agora uma busca muito mais intencional daquilo que realmente vale a pena. E não há nada do mundo que valha mais a pena do que o reino de Deus. Amém. Os discípulos citados pelo pastor Lamarques, eles ficaram muito com a mente nas coisas da terra, vendo as coisas da terra, ocupados e preocupados com as coisas da terra. E Jesus queria que eles olhassem para as coisas do alto. E ele disse, o meu reino não é daqui, né? Então, não é Jesus daqui. nunca escondeu deles. Então, a nossa realidade, ela precisa ser encarada aqui. Jesus foi para a cruz, mas o que ele tinha para mostrar era que depois da cruz estava garantida a nossa vida na eternidade. Com coronavírus, sem coronavírus, o que quer que seja que assole o mundo, nós temos a promessa do Senhor que diz, ainda que morra, viverá. Amém. Essa é a nossa realidade. Podemos morrer, mas a vida é garantida em Cristo Jesus, a vida eterna. Um abraço, até a semana que vem com mais um consultório. Beijo, se cuida, Deus te abençoe e até lá.